Olá, neste IELTS Reading Assignment nós temos uma mecânica onde que a priori fazemos o processo de skimming, ou seja, fazemos uma leitura mais seca do texto para termos depois mais tempo para a interpretação das questões. Não estou aqui então solicitando que você leia o texto de forma definitiva, incompleta, não. Mas sugerimos fazer uma leitura inicial mais seca, mais direta ao ponto, abrangendo somente partes específicas do texto, para ter informações o suficiente para ir para as questões. E só depois terem visto as questões, voltar ao texto e, se necessário for, ler as partes dele por completo, mas somente as partes que as questões abrangem. Tudo bem? Então, como é este processo de skimming? O processo de skimming envolve você ler, além do subtítulo, que se encontra logo abaixo do título do texto, e normalmente o subtítulo é simplesmente uma sentença, você ler o primeiro parágrafo por completo. Por quê? O primeiro parágrafo por completo, você tem este parágrafo como sendo uma introdução ao contexto do texto como um todo, sendo muito importante para a resposta de questões que são mais macro, ou seja, a interpretação objetivo do autor ao escrever o texto como um todo, tudo bem? Então, depois de você ler este primeiro parágrafo por completo, os próximos parágrafos você vai buscar idealmente ler o primeiro e o último período, tudo bem? Você lê o primeiro período dos parágrafos porque esses primeiros períodos muito frequentemente são o que nós denominamos de tópicos frasais, ou seja, a essência da ideia que o parágrafo abrange se encontra logo no começo dele, e o restante do parágrafo é somente um aprofundamento dessa ideia inicialmente dada. E você também lê o último período, ou seja, você pula essa parte central e vai para o último período do parágrafo, porque você, na realidade, tem muito frequentemente uma informação importante sendo dada logo ao final deste parágrafo, que ajuda na interpretação do parágrafo como um todo. E, igualmente, quando você tem questões que envolvem matching, ou seja, o combinar de informações a parágrafos específicos, por exemplo, conclusões a parágrafos, ideias a parágrafos, afirmações a parágrafos, títulos a parágrafos, com muita frequência a informação que define que determinado dado é relacionado a determinado parágrafo se encontra ao final do parágrafo. Esta é uma mecânica própria do exame IELTS Reading para lhe forçar a ler mais, mas com você já sabendo que isso acontece, você se adianta e lê também o último período. Lembrando que períodos são simplesmente as sentenças completas entre a primeira letra e o ponto final dela. Então, neste próximo parágrafo, após o primeiro, você tem o primeiro período indo do in fact até o primeiro ponto final, at all. Mas aí cai uma questão. Caso você tenha um primeiro período muito curto, muito frequentemente no caso como esse, você não está, de fato, abrangindo o tópico frasal. Porque, via de regra, o tópico frasal se encontra no primeiro período, mas quando o primeiro período é muito curto, é bem provável que o tópico frasal abrange mais do que o primeiro período. Então, em situações como essa, eu sugiro você também ler o segundo. Então, você aqui neste parágrafo leria do in fact e iria até o ball. E aqui neste segundo parágrafo, você tem, ou melhor, neste último período deste mesmo parágrafo, você tem o último período começando do if it was too thick, it didn't come out of the pen at all. Aqui temos um número de palavras de fato suficientes para estarmos tendo isto como sendo o último período, portanto não precisaríamos de ir um pouquinho mais para trás para começar a ler deste primeiro if. Podemos simplesmente começar do último if, ou seja, do último período de fato. If it was too thick, it didn't come out of the pen at all. Então, próximos parágrafos a mesma coisa. Começamos aqui do almost e vamos até o ink. E começamos aqui do the editor e vamos até o ballpoint pen. Ou seja, temos aqui o primeiro e o último períodos abrangidos. E aí nós fazemos o mesmo até chegarmos ao último parágrafo do texto que lemos por completo. Então perceba que você lê o primeiro parágrafo por completo e depois o último parágrafo por completo. Todos os parágrafos entre o primeiro e o último, você lê o primeiro e o último períodos deles. Assim você tem uma leitura que é abrangente o suficiente para você ser capaz de compreender o que o texto como um todo fala, mas sem a necessidade de efetivamente lê-lo por completo, economizando assim tempo, para só depois, tendo visto as questões, voltar ao texto e aí ler o que for necessário ser lido por completo, tudo bem? Perfeito. Então, temos essa mecânica que é o que nós denominamos de skimming, uma leitura mais seca. Agora, é importante que ao longo deste processo de leitura, e isso que vai ser extremamente importante para a realização desse assignment,
Façamos o que nós denominamos de ancoragem, que é a demarcação de palavras-chave à medida em que você lê. O que são palavras-chave? Informações específicas que definem com exatidão os tópicos individuais abrangidos por cada parágrafo. Então, por exemplo, números, nomes, datas, anos, nomes próprios de pessoas ou de organizações, números escritos de forma numérica ou por extenso, horas. Todas essas são dados individuais que não somente vão estar no texto, mas também vão estar nas questões, porque as questões vão abranger essas especificidades. E, portanto, com você destacando visualmente palavras-chave no texto, e essas mesmas palavras-chave estando nas questões, você consegue retornar ao texto, e mais precisamente a parte dele que abrange a informação que a questão que você tem em mãos abrange, e assim muito mais rapidamente encontrando a parte do texto que abrange a resposta e que tem a resposta, te fazendo economizar tempo, porque assim você não tem que voltar ao texto dando tiro para o alto até encontrar a resposta que a questão pede, tudo bem? Então, muita atenção e vamos marcando palavras-chave, por exemplo, 1945, 5,000 people, Gimbel's Department Store in New York Times. Aqui o fantastic não seria necessariamente uma palavra-chave, mas, por exemplo, $12.50 each, 10,000 pence também. Aqui, uma questão interessante acontece quando estamos falando de parágrafos que você lê somente o primeiro e o último períodos. Você aqui tem os primeiros períodos sendo, obviamente, partes onde você destaca a palavra-chave, não somente os primeiros, mas os últimos. Mas essa parte central aqui que você a priori pulou, você pode rapidamente passar olho para ela à busca de palavra-chave também. Se você encontrar, você consegue destacar, sem nem ao menos lê-la para interpretação. Ler essa parte para interpretação. Porque com muita frequência palavras-chave se destacam visualmente do resto do texto, tudo bem? Então, aqui em particular neste parágrafo, não temos nenhuma palavra-chave nessa parte central que pulamos a priori, sem problemas. Aqui temos 1934, Hungary, depois temos Ladislas Biro, nesta parte central aqui, nenhuma palavra-chave. Temos aqui o primeiro período aqui desse próximo parágrafo, Biro, Agustin Justo, Argentinian. Veja que interessante então aqui, ó. Veja, o primeiro período que vai até o president, tendo algumas palavras-chave, Biro, Agustin Justo and Argentinian. Neste último período aqui deste parágrafo, começa do Biro e vai até o Argentina novamente, temos o Biro, Argentina, 1944. Agora, nessa parte central que a priori não lemos para interpretação, que começa do Justo e vai até o came out, temos aqui algumas palavras-chave que simplesmente destacamos sem ter a necessidade de ler o texto para interpretação. Como, por exemplo, Byrus, 1943, Byra, mais uma vez, Argentina. Veja a quantidade de palavras-chave que eu destaquei, sem nem ao menos ser necessário ler essa parte para interpretação. Pois bem, só passar o olho eu consegui destacar porque elas realmente se destacam visualmente do resto do texto. E por último aqui temos o parágrafo conclusivo que você lê por completo, também destacando palavras-chave. North American, Might and Reynolds, USA, Copying Virus, 1950, Papermates, mais uma vez, não é? Patrick Falling, Another American, Patrick Falling. Perfeito. Então, várias palavras-chave. Essas palavras-chave vão ser as palavras presentes nas questões que você tem para responder aqui. Tudo bem? E, portanto, você vai conseguir com muita facilidade destacar palavras-chave que você tem aqui nas questões, como, por exemplo, Gimbals, não é? O que mais? Ladislas Byrus e Patrick Frawley. Perceba que essas são mesmas palavras-chave que foram destacadas visualmente no texto. Pois bem, agora você consegue com muito mais rapidez encontrar as partes nos quais essas palavras-chave são mencionadas no texto, porque elas são explicitamente aqui deixadas claro no texto em si. E aí você consegue, de fato, encontrar a parte do texto que abrange a resposta da questão que você tem em mãos, economizando e muito o tempo para encontrar as respostas, tudo bem? Então, eu lhe desejo uma ótima prática IELTS Reading.